Olha, pastor, os casos de mais dificuldade na libertação, às vezes as pessoas pensam que é na expulsação de demônio, né? Às vezes é... Mas o caso mais difícil é quando há resistência da pessoa. Quando a pessoa não entra dentro dos padrões bíblicos que a gente vai estar passando, né? Porque a libertação não é só ir lá e apenas expulsar o demônio da vida dela, orar, quebrar os altares, né, que estão lá dentro da casa. Não se consiste somente nisso. Então, a libertação é um processo. Então, a maior dificuldade que eu encontro é quando você traz ali uma receita para a pessoa. Agora, a partir de hoje, você vai ter que fechar essa porta aqui, vai ter que tratar assim. E aí as pessoas criam essa resistência. E o que acontece? Acontece aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Quando você expulsa um demônio, ele fica por lugares áridos, de vez em quando ele vai voltar. E se ele encontrar a casa varrida, adornada, vazia, ele vai voltar e vai trazer mais 7, né? Jesus disse que a casa vai ser pior do que a antes, como era antes. Então, eu já cheguei até a tirar um pouquinho a mão de certas situações que a pessoa... A ordem para mim, eu falo, não vou porque vai prejudicar você. Né? Às vezes, a gente tem até ali a visão, a revelação, ou porque basta apenas você colocar a mão ou chegar perto da pessoa que manifesta. Mas aí o que eu faço? Eu tirei um pouco o pé. Porque se a pessoa não quer ajuda, eu vou dificultar a vida dela. Então, os casos de mais resistência é esses. As pessoas só querem um alívio e dura o quê? Um mês, uma semana, né? E depois acaba aí prejudicando mais se Jesus não vier morar na casa, né? E nós comentamos agora há pouco, conversando um pouquinho antes, que você disse que muita gente que está procurando você, depois o pastor Paulo participou do nosso podcast e também participou do Crente Podcast. Isso. Também, e aí muita gente está procurando ele. E interessante que não é os novos convertidos procurando libertação. É pessoas, às vezes, de 10, 15, exato, 20 anos. Mas por que essas pessoas, tanto tempo na igreja, 20 anos, 30, sei lá quanto tempo, e ainda não foi liberto? Qual é o motivo? As pessoas que mais estão me procurando, pastor, e é as mais difíceis tratar com libertação, são aquelas que vêm de um ambiente religioso. Aquela pessoa que vem da feitiçaria, vem de uma vida promíscua, não é difícil. Desde que ela deseja ser liberta, não é difícil. Mas aquele que vem de dentro já de um lar evangélico, talvez nasceu na igreja, cresceu dentro de um ambiente religioso, esse é o mais difícil. Por quê? Porque é o espírito da religiosidade. As pessoas não acreditam que existe um espírito da religiosidade, mas existe. E o espírito da religiosidade, pastor, ele anda de mão dada com orgulho. Então tem dois espíritos de mão dada. Se não quebrar o orgulho, entendeu? Então é um confronto para essa pessoa. Porque aí você começa a entrar dentro de uns assuntos bíblicos que... Mas eu não aprendi assim. É por isso que você está oprimido a vida inteira. Elas não aceitam quando você chega e fala assim, ó, você vai ter que confessar esse pecado. Ó, você vai ter que entrar por esse caminho, nós vamos ter que fazer um mapeamento. Ah, mas eu não aprendi assim com os meus pais. Né? Ainda tem aqueles bloqueios, né? Eu falo, então é por isso que você está sofrendo. Então, as pessoas mais difíceis de ser liberto são as pessoas já que têm tempo de cristão. Então já tem aí uma caminhada na presença de Deus, ou talvez, não sei se muitos nem andou com Jesus, né? Muitos só participou de um sistema religioso, participou de uma denominação, participou do departamento de criança. Tem uns que chegam em mim, pastor, eu já fui das crianças, eu já fui dos adolescentes, já fui da mocidade, hoje casei, meus filhos estão na igreja, mas eu ainda vejo demônio, eu apanho de demônio, os demônios me abusam na madrugada, o que está acontecendo? Eu já cheguei a pegar caso, pastor, na mentoria, de mulher de 20 anos de cristã. Dela falar para mim assim, ó, olha só como que a religiosidade é terrível. Ela falou assim para mim, pastor, contou todos os seus casos, né? E ela falou assim para mim, ó, eu sou dizimista na obra do Senhor, não corto o cabelo, não uso maquiagem, olha o que ela me disse. Nunca furei minha orelha, uso saia. Por que que eu sou assim? Olha que situação que a gente fica. E aí eu falei, então nós vamos agora fazer aí como fala, rejeitar, né? Tudo isso aí, vamos fazer aí como a gente faz no celular, um reset, né? E vamos reprogramar você. Vamos tirar todo esse lixo da sua mente aqui que te ensinaram totalmente errado.
Por que você seguiu tudo certinho, essas doutrinas humanas, e você continuou oprimido? Essa pessoa que eu falei para você, ela ficou manifestada ali pela mentoria. Teve que pôr um balde, ela vomitou tudo, manifestou demônio feio, pastor. A mulher tem 20 anos, pastor. Aparentemente parece cristã, mas o interior totalmente destruído. E aí, quando a gente foi fazendo mapeamento, ela não confessava. Por quê? Porque para ela, então, falaram assim, você aceitou Jesus, acabou. Resolveu tudo. Resolveu tudo. Só que eu fui ali e no meu espírito eu falei, o Espírito Santo, me mostra algo. Me mostra algo, essa mulher está sofrendo, tem algo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, aborto. Quando eu perguntei para ela assim, você já fez algum aborto? Ela falou, já. Mas foi num primeiro casamento que ela teve. E nesse primeiro casamento o marido morreu. Ela não servia a Jesus ainda. Fez um aborto, o marido morreu. Quando ela veio para Jesus, ela casou e teve um aborto esponsivo, né, que fala. Espontâneo, aquele aborto. E aí o que acontece? E aí quando eu fiz o mapeamento com ela, que eu toquei nesse assunto, aí o mal pulou para fora. Pastor, antes dela entregar a vida para Jesus. Porque as pessoas pensam assim, não, eu entreguei a vida para Jesus, pronto, a maldição da lei e do pecado caiu por terra. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Pronto, você não morre mais. Está salva em Cristo Jesus, está pago. Mas agora se inicia um processo. E ela nunca arrumou isso daí que ela deixou para trás, pastor. Tinha uma porta aberta. E o demônio estava usando isso aí na vida dela. Entendeu? Então, quantas pessoas, pastor, que estão hoje dentro da igreja, pastor, eu perdi a conta. Já perdi a conta de quantas pessoas eu tratei, quantas pessoas crente que canta, pastor, que prega, esposa de pastor, que ficou endemoniada através da minha vida. Está entendendo? Que ficou endemoniada. E aí, me explique isso. Mas não serve a Deus há anos? Mas daí, quando você vai ver o passado, tem muita coisa que ficou para trás. Muitos traumas, muitos medos, muitas feridas, né, na alma. E aí, o maligno ficou escondido ali. E a pessoa ficou camuflada de cristã. Igual uma pergunta. A pessoa estava lá, foi feiticeiro ou teve uma vida de prostituição, vários relacionamentos, 10, 15, 20, tem pessoas que têm desde jovem, né? E vem para a igreja, aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus, seja fundado no pecado ou no ocultismo. Isso já é suficiente? Ou ela precisa fazer o quê? Se faz de conta, muita gente aceitou Jesus e já resolveu tudo. Vamos dizer, ela veio do mundão, aceitou Jesus e já está limpa, não precisa fazer mais nada. Porque tem muita igreja que não vai tratar disso, né? Muita igreja aceitou Jesus e já resolveu tudo. Ele fala, não, já resolveu tudo. Não é assim que acontece? Só obedece agora e pronto. Não é assim? Se fosse assim, pastor, quantas pessoas que levantou a mão no culto de domingo era para estar tranquilo, né? Pronto, já arrumei a bagunça. Não é verdade? Aquilo que eu falei, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, como diz Paulo, né? Com o coração se crê e com sua boca se confessa, né? Para a salvação. Eu criei para a justiça e com a boca eu confesso. Pronto, meu nome está escrito no livro da vida. Fui justificado, mas agora eu preciso arrumar a bagunça. A bagunça é minha, não é com o Senhor. Aí a pessoa vê um exemplo do terreiro. Quantos pactos ela fizer? Quantos votos que ela fez? Quantos decretos foi lançado no mundo espiritual? Você acha que simplesmente ela veio para Jesus, o diabo não vai vir atrás? Ele não tem poder para tocar na salvação dela, pastor. Né? Ela tem pacto lá. Né? Ela tem uma aliança lá. E quando uma aliança só se quebra com outra aliança. Um voto, né? Só se quebra quando você faz... E como faz para quebrar? Alguém está assistindo e fala, eu quero quebrar isso. Como faz? Então, é isso que eu pergunto para a pessoa. Até onde ela está decidido para a sua libertação? Porque, pastor, quem foi já feiticeiro, né? Quem foi do lado oculto, sabe o que eu estou falando. A pessoa sofreu. A trajetória de uma pessoa que saiu do ocultismo, entregou sua vida para Jesus, foi terrível. Ela tem que estar decidida a lutar pela salvação dela. Né? O que é um libertador? Eu sempre gosto de usar essa analogia. É igual a um médico. Você vem até mim, eu faço um exame com você, né? Faço aquele diagnóstico. Opa, achei o problema. Então o problema está aqui. Isola o problema, né? Assim que o médico faz, e agora trata do problema. Isso é um libertador. Opa, achei o problema. O problema é pornografia. Opa, o problema é pacto. Opa, o problema é aborto. Agora eu vou isolar o problema. Você não pode mais ver pornografia. A pessoa está decidida.
O que eu mais pego, pastor, são crentes que estão viciados em pornografia e não conseguem escapar disso. Fala, pastor, mas eu oro, eu jejuo. E aí, pergunta para mim, eu tô falando de pessoas que já pregou o evangelho, pastor, obreiros na casa do Senhor. Pessoas que lutam para ter uma vida alinhada com a palavra, mas não conseguem largar esse vício. E aí é muito fácil de quem tá de fora e nunca passou, olhar e falar assim, mas isso é falta de caráter. Isso aí é ser vergonhice. Eu fui viciado em pornografia, eu sei do que é. Eu sei a dificuldade que é pra sair. É um câncer isso aí. Tá entendendo? Isso aí é igual, a medicina fala que é pior do que a cocaína. Ele libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, a dopamina, né? E aí, enquanto a pessoa não usar, ela não fica tranquila, ela precisa daquilo ali. Aí entra o pecado da masturbação, aí as portas vão se abrindo. Vão se abrindo. Aí a mente dele está totalmente vulnerável pro diabo, e aí acabou. Só que o problema está nisso aí, pastor. As igrejas não estão investindo mais nisso, porque elas têm essa teoria. Eu ouvi isso no passado. Agora você pertence a Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, pastor, a primeira coisa, eu cheguei na minha casa, eu comecei a ver, você imagine um lar que não era de cristão, só eu crente. Na minha casa tinha drogas, armas, no meu quarto, no meu guarda-roupa. Drogas, arma, cocaína, crack, tijolo, tô falando de tijolo. Tô falando de arma, dinheiro de tráfico. Esse é o lar que eu cresci, né? O meu pai não traficava, que eu não expliquei no outro. Eu fui criado pelo meu padrasto, ele não traficava, mas ele guardava para a pessoa. Ele trabalhava, minha mãe sempre foram íntegros trabalhadores, mas ele guardava para essa pessoa. E aí o que aconteceu? Você imagina como que era a minha casa, pastor. Um lar criado debaixo de superstições, de medo. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu cheguei na minha casa, pastor, na madrugada foi um inferno. Eu escutava cavalos vindo correndo no corredor, demônios vindo pra cima de mim. Foi uma coisa de louco. Eu via demônio dentro da minha casa, apanhava, né? Acabei de me converter. Quando eu fui procurar ajuda, sabe o que falaram? Não, você é crente agora. Não, isso aí é porque você está dando brecha. Mas eu nem sabia o que era brecha, pastor. O que é brecha? Vai orar, você está precisando orar. Pastor, eu acabei de me converter, eu vim do mundo. E aí começou o meu sofrimento, pastor. Aí começou a guerra. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí começou um verdadeiro inferno. E eu não tinha uma pessoa que nem tá tendo meu irmão o privilégio de ter uma pessoa para orientar e guiar, ajudar. Do lado dele ali orientando. É assim não. Não, isso é brecha. Vai orar. Agora você é crente. Essas coisas não podem acontecer. E aí entra tempo, sai tempo, você não consegue permanecer e desfalece. Então uma pessoa veio do ocultismo, principalmente quem veio do ocultismo, que fez alianças lá fora, pacto, derramamento de sangue. Você imagina, pessoas que fez aborto, pastor. Tem uma porta aberta que precisa se fechar. E essa situação aí não é para libertadores, pastor. Era para ser para toda a igreja. Toda a igreja, quando alguém entrega para Jesus, inicia-se um processo agora de libertação. Um discipulado, até que ela esteja totalmente limpa. Mas não existe isso aí. Então, na sua opinião, a grande maioria da igreja não está preparada e não está ajudando as pessoas a serem libertas totalmente? Olha, pastor, eu sei que eu sou muito atacado por isso que eu vou falar aqui. A maioria da igreja não está preparada. Temos igrejas que têm um ótimo conhecimento teológico, né? Tem Bíblia, tem uma estrutura bíblica, mas não está preparada para a libertação. Tem igreja que tem recurso, não investe, e aqueles que Deus levanta, eles querem matar. Não tô generalizando, tá? Mas a maioria das igrejas, aonde eu vou, as pessoas falam, pastor, Deus me levantou para a libertação aqui, mas eu estou sendo muito perseguido, pastor. Pastor, aonde eu vou? Eu estou falando da meu testemunho, a minha vida é assim, e eu estou falando daqueles que Deus levanta nas suas congregações. Só tem um que quer exercer. E ele é taxado de herege, é perseguido, não é pelo mundo não, porque o mundo vem procurar ele. Porque ele tem unção, ele tem poder de Deus. Mas os irmãos começam a gerar ciúme, aqueles que não fazem, quer matar aquele que faz. Então nós temos vários problemas aí, né? As igrejas têm pouco conhecimento nessa área, não investe naquele que tem. Se eu achei um que tem, vou investir nele. Vai fazer curso, vai estudar, vai se preparar. Mas a igreja não investe. Então muitas igrejas não estão preparadas. Hoje, eu vou falar pelos lugares das igrejas que eu vou pregar. Tem igreja que você não pode nem fazer uma oração de libertação. Tem igreja que quando manifesta demônio nunca mais me chamam. Não pode.
Não pode. Pouco tempo agora, o pessoal da nossa equipe foi em uma certa igreja, começou a orar para o batismo com o Espírito Santo, e é comum criança manifestar demônio quando a gente está orando para o batismo com o Espírito Santo. O poder limpa primeiro, né? E aí as crianças manifestou, o pastor falou, não quero isso aqui não, pode parar. Literalmente ele está dizendo, eu não quero a ação do Espírito Santo na minha igreja. É o que ele está dizendo, pastor, porque o Espírito Santo está libertando as crianças. E as pessoas estão cortando. Então, pastor, a situação está assustadora de ver. Né? Bem-aventurados os pastores que Deus tem abrido seus olhos e, né, para essa situação que está grave. Por onde eu tenho passado, o caso que eu mais tenho pegado, não estou falando isso aqui para humilhar, tanto que eu não exponho ninguém. Né? Graças a Deus a gente faz mentoria, é sigilo absoluto. Mas os casos que eu mais tenho pegado, pastor, esposa de pastor pensando em suicídio. Esposa de pastores, estou falando pastores de nome, tá? Pastores assim que já têm anos de caminhada, 20, 30 anos na presença do Senhor, que já tem nome dentro do seu ministério, que saiu louca para a rua andando, que se corta, que toma remédio para dormir, remédio para ficar acordada, que tenta suicídio, pastor. Tá? Tem pastor que nem sabe que a esposa dele me procura, que ela não se suicidou, graças a Deus, né? E o Senhor trouxe ela até nós. Compramos briga violenta por esposa de pastor. E sabe o que ele diz? Que é frescura da mulher. O que mais me dói é ouvir um sacerdote do lar falar assim, isso aí é frescura dela. O diabo vem na madrugada, a mulher fica cortada, arranhada, torturando a esposa quase enlouquecendo, e o homem falar um negócio desse. Como que pode, pastor? E será que alguns pastores estão endemoniados, têm problemas espirituais? Alguns? Você fala alguns? Ó, eu vou falar aqui abertamente, não tenho medo. Eu perguntei para a pastora Pâmela, que participou do nosso... A porcentagem, ela não quis falar a porcentagem. Mas você acha que a porcentagem é quanto? Eu não sei falar a porcentagem, mas é alta. Ó, vamos lá, pastor. O fato de um pastor não querer mexer com o demônio tem coisa errada. Por quê? Peraí. Se eu sou um pastor, eu não sou pastor, eu sou um presbítero, né? Tenho meu pastor, o pastor Eliseu Rocha, que me dá total apoio na área da libertação. Se um pastor tá vendo que a pessoa tá oprimida, qual que é, dentro da palavra, a ordem de Jesus? É libertar os cativos e oprimidos. Tirar eles do cativeiro, é expulsar esses demônios. Isso é o evangelho do reino. Eu não estou falando de ministérios específicos de libertação. Eu estou falando do evangelho do reino. O evangelho do reino é expulsar os demônios. Jesus disse assim, se pelo Espírito de Deus, quando acusaram ele, que ele expulsou o demônio por Beelzebu, ele falou assim, se pelo Espírito de Deus eu expulso o demônio, verdadeiramente é chegado o reino de Deus a vós. Ou seja, um dos maiores sinais de que o reino de Deus está sendo manifestado, um dos maiores sinais, é a manifestação de demônio. Por quê? Quando um reino maior chega, um reino menor perde. E aí o que o reino menor faz? Se manifesta. Tem gente que diz assim, não, na minha igreja não manifesta demônio, porque aqui tem a presença do Espírito Santo. Então era para ser o contrário. Aonde tem a presença do Espírito Santo, os demônios não, eles têm que gritar de desespero. Ainda que não tenha manifestações de demônio, mas tenha um tratamento de libertação no particular. Não, aqui, porque tem igreja que não gosta mesmo e eu não reprovo isso. Tem igreja que não gosta de fazer o trabalho de libertação na igreja, eles fazem um trabalho separado, né? Isso é muito bom porque tem muita gente que fica envergonhado, né? Vai embora. Mas e quando tem manifestações no louvor? É o sinal que o Espírito Santo está ali. E quando tem manifestação na palavra ou na hora de uma oração? Eu já cheguei, pastor, fazer uma oração simples. No apelo, a moça veio para entregar a vida para Jesus e eu não fazia nada. Eu pus a mão na cabeça dela e falei, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, o demônio manifestar. E aí? Aí o pastor falou, não expulsa não, que a gente não gosta disso aqui. Então, para mim, pastor, um pastor que não gosta, que mexe com o demônio, tem que estar revendo aí o conceito. Ou por quê? Você não quer que ele revele alguma coisa? Você está entendendo? Ou por que você não quer que esse demônio se manifesta? Não dá para entender. Eu também concordo que não gosto de escândalo, não gosto de bagunça e irreverência. Mas você deixar a pessoa endemoniada ir embora para casa, você saber que a pessoa está morrendo e você não fazer nada, isso é omissão, é covardia. Isso é antibíblico, isso aí. Né? Então, agora, entrando no assunto que você falou, tem pastor endemoniado? Tem. E as pessoas acreditam que não.
Tem cantora endemoniado, pastor. Tem pastor endemoniado, tem presbítero endemoniado. Tem presbítero que frequenta terreiro, pastor. Tem pastor que frequenta terreiro. Você está entendendo? E aí a igreja não tem poder, não tem discernimento, vai continuar na mesmice. Vai continuar na mesmice. E também tem algo no Ministério de Libertação que vocês falam, né? Eu acho que a grande maioria fala disso, que numa linha da igreja eles falam contra, é um conflito, vamos dizer assim. Uma linha da igreja fala que não existe maldição hereditária, heranças, ali cada um paga por seus pecados, vamos dizer, hoje Jesus já levou as maldições, ninguém leva. E na libertação lida muito também com maldições hereditárias. Não sei se você é questionado disso, de maldição hereditária, mas existe, e por que existe essa linha que não acredita que existe? É um conflito violento aí, teológico, né? Tem uns que não acreditam em maldições hereditárias, né? Foi aquilo que Deus falou. Ó, vamos ver o texto. Dentro dos 10 mandamentos, Deus vai iniciar como? Eu sou o Senhor, o único Deus. Eu não aceito outro além de mim. Não aceito outro além de mim. E ele diz que visitaria a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração. E aí ele vem e traz os 10 mandamentos. Beleza, tá tudo dentro do conjunto, dentro do mesmo texto. Lá onde estão os 10 mandamentos. Por quê? Não matarás, não adulterarás, não dirá falsa testemunha, não cobiçará a mulher do próximo. Eu aceito, e o contexto não. Que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas também o Senhor prometeu que abençoaria milhares daquele que fosse obediente. Então tem uma negativa e uma positiva. Mas por que as pessoas aceitam os 10 mandamentos, mas o contexto não? Não dá para entender isso aí. Agora, eu acredito sim que Cristo veio e anulou a maldição do pecado. Que maldição? A alma que pecar não morre mais, pastor. Cristo pagou o preço, está pago. A salvação é de graça agora. Mas as pessoas não confundem aqui. Ou a salvação, agora entreguei a vida para Jesus, tá? Mas vamos lá, Cristo aboliu a lei? Não, Cristo cumpriu a lei e deu continuidade. As pessoas acham que ele anulou a lei, cancelou a lei. Não. Pega as leis de Moisés e pega as leis de Jesus. Jesus deixou 54 mandamentos. E você vai ver que os 54 mandamentos de Jesus é mais pesado. Na lei de Moisés, para ser um assassino, você tinha que matar uma pessoa. Na lei de Jesus, se você aborrecesse o teu irmão, você era um assassino. Na lei de Moisés, você tinha que coabitar com uma mulher para ser um adúltero. Na lei de Jesus, se você olhar e descer ao teu coração, você já adulterou com ela. Observa que é mais pesado o negócio. Por quê? Pelo alto preço que foi pago. Então, Jesus não aboliu a lei, eu cumpri a lei. E agora tem as leis que você tem que continuar, né? Mas a maldição da lei foi quebrada. Agora você obedece à palavra. Então, entenda que quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, olha os discípulos de Jesus, andou 3 anos e meio com Jesus e não era liberto. Não tinham se convertido ainda. Jesus falou assim para eles, quando vocês se converter, vai e conta para os seus irmãos. 3 anos e meio com Jesus ainda não se converteram? Estavam em um processo. E até depois da descida do Espírito Santo, você vai ver Pedro ainda fazendo umas coisas que não tem a lógica. Jesus teve que levantar o apóstolo Paulo para colocar um freio em Pedro. Você tá entendendo? Teve que levantar. Porque Pedro isolou o evangelho ali para os judeus. Eles estavam... Paulo levantou para a parte, gente. Estão fazendo errado. Vocês não entenderam o que Cristo fez. O evangelho é para todo mundo. Mas voltando no assunto. Mas por que então você acredita em maldição hereditária se Jesus... Eu acredito o seguinte, pastor. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a maldição cai. Só que há uma maldição que não é lançada pelo diabo. Há uma maldição que vem na família. Isso aqui que as pessoas não entendem. Há uma maldição, e é os casos que eu mais pego. E quanto mais eu pego esses casos, mais eu acredito ainda que vem na família. Porque essa ira veio de Deus. Por quê? Por causa da idolatria. Por causa do pecado. Levantar outra imagem diante de Deus. Né? Aquela idolatria diante do Senhor. Consultar os mortos. Consultar os feiticeiros. Aí vem numa família assassina, idólatra. E essa maldição é a ira de Deus. É a ira de Deus. Que ela só é colocada quando eu aceito a Cristo e a palavra. Não é só levantar a mão e entregar a vida para Jesus, pronto. É só pegar os casos de hoje.
Quantas pessoas, pastor, que eu conheço que são pastores, que ainda carregam aquilo que o pai carregou e que o avô carregou. E as pessoas estão achando normal, dizendo assim, não, isso aqui é hereditário, o meu pai teve, meu avô teve, eu também tenho. Isso aqui é normal de família. Não, é uma maldição. Jesus não levou na cruz todas as nossas enfermidades? E por que eu estou carregando na enfermidade que veio do meu bisavô? Aí você vai puxar o histórico do bisavô. Feiticeiro, assassino, abusou, estuprou. E aí vem a ira de Deus trazendo sobre aquela família que tem que ser quebrada por essa pessoa que entregou a vida para Jesus. E como faz para quebrar? Você lembra como o povo de Israel, eles estavam sendo... Deus permitia o inimigo vir para o povo de Israel. Por quê? Eles estavam carregando a ira de Deus sobre eles. Deus, a vara de corretiva de Deus era o inimigo de Israel. Os filisteus, os sírios. E aí Deus trazia a vara corretiva. Os filhos não tinham culpa do pecado dos pais. É isso que as pessoas falam, mas eu não tenho culpa do pecado dos meus pais. Exatamente, não estamos falando de salvação, gente. Mas eu estou falando de pôr um ponto final nessa maldição. E como que Israel fazia? Eles confessavam, se arrependiam pelos pecados dos seus pais. E aí Deus retirava essa maldição que estava sobre eles. É nisso que eu acredito. Por que eu acredito, pastor? Eu por muitos anos não acreditei. Mas quando eu comecei a carregar em mim, e eu e minha esposa... E aí a gente veio e colocou um ponto final. Quando eu entendi essa palavra, eu não queria aceitar. Não, Jesus já levou sobre si. Você resistiu a esse sino? Resisti anos, mais de 10 anos. Você tinha ouvido e não aceitou? Eu tinha ouvido e não aceitei. Eu ouvi da Rebeca Brau. Eu falei, não. E aí eu comecei... Você falou, isso é heresia. Heresia, não. Cristo já entregou sua vida para Jesus. E ainda ensinei as pessoas erradas ainda. E Jesus já aboliu na cruz. Não, a maldição já caiu por terra. Tá bom, não estamos falando da salvação, estamos falando agora de maldições que vêm permeando na família. A ira de Deus vendo permeando na família. E aí eu comecei a ver em mim e na minha esposa. Enquanto nós não tomamos uma decisão. Da sua família vindo para vocês. Sim. Minha família carrega uma maldição do divórcio, pobreza, escassez. E isso começou a vir na minha família. Quase. Se eu não tivesse parado e acreditado nessa palavra, eu e minha esposa tinham divorciado. Quase. Não só disso, mas de enfermidade. E aí, eu comecei a carregar algumas coisas, pastor. Eu vinha com, da família, sinusite, gastrite, que eu tinha até úlcera no meu estômago. Várias coisas. Quando eu tomei essa posição, eu fui curado da gastrite, eu fui curado da sinusite. Meu pai e minha mãe usam óculos. O problema na vista eu não vejo como uma doença, eu vejo como um trauma. Né? A vista ela é um trauma, não é uma doença, não é uma enfermidade. Então por isso que é difícil as pessoas serem curadas da vista. Porque tem que curar de forma correta, né? É um trauma no olho. E aí eu comecei até a usar óculos. Quando eu pus um basta, cri na palavra, eu parei de usar óculos. Eu fui fazer exame, mas você não tem nada. Até isso Deus não permitiu chegar. E ainda assim, algumas coisas permeou pela minha resistência. E a resistência da minha esposa. Ainda algumas coisas chegou até nós. E graças a Deus, hoje estamos livres, né? E ainda o que nós temos que se livrar agora é dos bloqueios, né? Que fica. Porque anos carregando isso aí. Então você tem que se livrar também dos bloqueios, romper os bloqueios que fica. Qual